Não adianta eu mandar uma televisão de 10 mil reais pro cara que tem um limite de 5 mil reais. Você só vai frustrar esse cara, porque ele não vai conseguir comprar isso. Eu ter a possibilidade de atuar de maneira diferente, em canais diferentes e compor uma estratégia que às vezes eu vou apertar um pouquinho ali, mas eu afrouxo aqui e eu vou calibrando de acordo com o momento que eu tô. Perfeito. Se eu tenho ali um banco, um Safra, um C6, um Santander, um Itaú, que consegue fazer uma oferta do dia para aquela base específica de correntistas que tem aquele limite de crédito, que ela quer gerar um valor, uma exclusividade e tal, eu consigo monetizar muito bem essa profundidade. Olá, Rockers! Esse é mais um episódio do podcast da Rock Cantec, onde que a gente discute sobre como entender o cliente final, como entender as transações no mundo digital pode ajudar o varejo brasileiro e a indústria brasileira a progredir cada vez mais. Hoje a gente vai falar sobre marketplaces, mas com uma visão um pouco diferente, que é a evolução do modelo em ambientes fechados e como que os sellers ou a indústria, os fornecedores e também outros varejistas estão entrando nesses marketplaces. Bom, aqui comigo está o Jasper Perru, que é Growth Manager da N-Tools, N-Market. Perfeito. Seja bem-vindo, Jasper. Obrigado. E também está aqui comigo o Marcelo Mourão, que é diretor de canais e parcerias aqui na Rock Cantec. Obrigado. Bom, como eu comecei falando, marketplace está cada vez mais acessível, né? Vou falar, não é mais tão novidade isso. Vários varejistas enfim, indústrias já estão atuando nesses canais, mas a gente percebe que o ambiente começou a ter uma complexidade um pouco diferente, porque ele começou a trazer modelos diferentes para poder trabalhar. Eu queria abrir um pouquinho a nossa conversa falando isso sobre o cenário. E antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de fazer um convite para você curtir este vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho aqui para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Bom, vamos lá. Jasper, vamos começar com você. Me fala um pouquinho como você está sentindo aí, que já faz bastante tempo que você está nesse mercado, como que está esse mercado de marketplaces hoje? Perfeito. É um modelo, acho que extremamente consolidado já. A gente vem falando há alguns anos, né, de potencial de marketplace, investimentos no Brasil, principalmente dos grandes globais ali, como a Amazon. E agora a gente vê de fato um modelo que se consolidou. O E-commerce Brasil acaba de soltar uma informação de que 78% das transações digitais que vem sendo feito são em marketplace. Das compras online. Das compras online, né? E aí a gente vê também o tamanho da oportunidade que a gente tem, porque o Brasil ainda transita entre 15% a 18% do seu comércio em varejo digital. Então a gente está falando que desses 18%, 15% ali a 18%, 78% já passam por alguma espécie de marketplace. E aí a gente fala dos marketplaces tradicionais, vamos falar assim, que já tradicionais, os grandes varejos. Então a gente está falando de um Mercado Livre, a gente está falando da própria Amazon, está falando de Shopee, né? Só que a gente fala também de novos modelos. A gente tem social commerce vindo por aí, então TikTok se consolidando muito com isso, os marketplaces nichados, os marketplaces regionais, os marketplaces de grandes varejos regionais, como por exemplo, eu tenho um Angelone, eu tenho um Armazém Paraíba, tem esse pessoal que acaba também trazendo um pouco dessa venda, e os marketplaces de bancos, que eu sei que aqui existe uma grande especialidade, que acaba monetizando muito uma base que já existe ali. Então, de certa forma, o consumidor acostumou que ele não precisa mais procurar o produto só no Google. Ele já pode ir numa plataforma que ele sabe que o produto vai estar lá, e a partir disso utilizar todo o ecossistema desse marketplace. E é aí que eu vejo que o modelo se consolidou, e como existe muita competição, ele acaba se expandindo. Então, igual a gente falou, né, dos modelos de logística, o modelo de prestação de serviço, o modelo de aquisição. Pô, a gente acabou de sair do mundial. A gente vê, por exemplo, a Amazon fechando um patrocínio com a CBF. Cuidando de tudo. Por quê? Porque ela sabe que de alguma forma ela consegue trazer o sortimento dela, a vitrine dela, para esse público que está ligado ali no jogo. Perfeito. Você tocou num ponto que eu acho importante, que, Mourão, até queria escutar um pouco a tua opinião sobre isso. Passa-se muito pela questão da confiança, né? Porque quando você está procurando canais que você já está habituado para fazer uma compra, igual você falou, 78%, as pessoas elas estão comprando ainda daquele
daquele seller, né, que a gente costuma falar. Vamos falar, por exemplo, eu ainda estou comprando um celular da Samsung, mas eu não estou comprando diretamente da Samsung. Eu estou comprando ele dentro do aplicativo, de um banco, por Perfeito. exemplo, ou no outro. Isso é algo, por exemplo, para aquele seller estar conectado nesses locais, então, tipo, ele soma essa confiança do local para aumentar a venda dele. Sim, até porque esses que a gente chama de marketplaces fechados, né, que são bancos, operadoras de telefonia, varejos, supermercados, que têm o seu próprio marketplace, ele já tem um relacionamento com esse cliente. Então, esse cliente ele já tem uma confiança ali. Muitas vezes eles têm mais moedas ali, outras formas de pagamento além das tradicionais, como pontos, cashback, Perfeito. outras vantagens. Então, pro seller que está entrando lá dentro, além de ele ter toda essa base de clientes qualificada, ultra qualificada, que já tem uma relação com a marca, ele tem acesso a moedas que ele não teria num marketplace tradicional, aberto ali, né? Além de a concorrência ser muito menor. Porque hoje você pega numa Shopee ou no Mercado Livre, você tem milhares de Sim. sellers ali dentro, vendendo a mesma coisa. Então é uma guerra de preço muito forte ali. Nesses marketplaces, não é tão acirrado. E a proposta ali não é preço. Perfeito. É curadoria, é Uhum. qualidade, é a confiabilidade e outros meios de pagamento que não tem nos marketplaces tradicionais. Perfeito. É para mim complementando isso, acho que uma grande virada de chave para a indústria, para o lojista, é quando de fato ele enxerga que a gente está falando de estratégias diferentes, Esse é de o ponto. canais diferentes. Uhum. Quando a gente fala de uma estratégia de marketplace tradicional, você falou a palavra moeda, né? Cara, para mim hoje a grande moeda, ou talvez a moeda mais cara da internet é o tráfego, é o Uhum. público. Uhum. E o marketplace tradicional, ele tá brigando muito, muito, com muita grana por esse tráfego. A gente vê eles despejando caminhões de dinheiro para trazer esse tráfego. Eu acabei de Sim, falar da Amazon com o CBF, né? Mas a gente vê Mercado Livre em grandes campanhas e sim. todo lugar que você vê de alguma forma vai ter alguma ativação desse canal. Porque eles estão brigando por esse tráfego. Cara, o banco já tem esse tráfego. Uhum. O banco, e às vezes até o mesmo cliente. Só que qual que é a moeda de troca do banco? É de fato o benefício que ele pode gerar para que ele mantenha o dinheiro desse cliente dele girando ali dentro. Da mesma forma, a gente falou dos bancos, mas um varejista ali que também tem uma base de cliente que de alguma forma ele quer trabalhar isso. Então eu vejo que diferencia um pouco a questão da qual que é o fim da monetização dele. O Uhum. fim da monetização de um Mercado Livre, de uma Shopee, de uma Amazon, passa também pela venda. E não só pela venda. Porque eles acabam monetizando a partir do serviço logístico, do serviço financeiro, da publicidade, tudo isso. Sim, E tá tudo bem porque, de fato, eles entregam isso, né? sim. Eles trazem volume. Eles trazem volume. Então, eu defendo muito que a grande indústria, que o grande vendedor esteja lá, porque o público tá lá. Fato. Só que quando esse vendedor, essa indústria, precisa compor um PNL, precisa compor um resultado, se ele depende só daqui, que é um ambiente altamente competitivo, altamente agressivo financeiramente, talvez ele não vai conseguir compor uma estratégia de receita. Aqui entra daí o canal fechado. Aí você tocou num outro ponto importante, que é eu ter a possibilidade de atuar de maneira diferente, em canais diferentes e compor uma estratégia que às vezes eu vou apertar um pouquinho ali, mas eu afrouxo aqui e eu vou calibrando de acordo com o momento que eu tô no Perfeito, mercado, perfeito. né? Porque se você se restringe nesse mercado, você vai ficar à mercê do interesse do canal onde você está conectado. Exatamente. Você vai, na verdade, trabalhar a partir das negociações que ele traz para você ou a partir das oportunidades que você leva e Uhum, só isso. uhum, Basicamente. Então a gente está sempre falando de trabalhar em cima de campanhas, e aí, nesse caso, quando a gente traz A gente está falando muito de canal fechado, né? Mas a gente está falando desse canal que já tem uma base de clientes, então, sim. eventualmente, um banco que tem o seu aplicativo e aquele cliente está passando toda hora ali para trabalhar o dinheiro dele, ou a gente está falando de um canal que tem uma questão de pontuação, de alguma coisa que ele vai trocar em benefício. É, Uhum, geralmente a grana desse canal aqui
não tá na comissão da venda. Sim. Tá em manter o giro, manter a cadeia de valor, de geração de valor para esse cliente dela. Perfeito. Então, a indústria que entende isso, ela fala, não, peraí, então vamos lá. Para eu operar em marketplace, qual que é o princípio base? É eu ter uma curadoria de mix, eu saber o que eu vou vender. Uhum. É eu ter uma estratégia de precificação. É eu ter uma estratégia de escoamento desse produto. Se eu enxergo que esse banco ou esse canal fechado tem a mesma visão que um Mercado Livre, que uma Shopee, que uma Amazon, aí eu tô muito errado. Uhum. Entendeu? Agora, se eu enxergo só como mais uma vitrine, tá errado. Agora, se eu enxergo, não, peraí, eu tenho a possibilidade de fazer uma nova combinação de mix com preço, com escoamento de produto. Uhum. Então, por exemplo, se eu sou uma grande indústria e eu vou fazer uma negociação para entrar numa campanha da Amazon, do Mercado Livre, muito agressiva. A gente está falando de campanhas aí fora do comum, né? Sim, Mas sim. para entrar na TV, para entrar na primeira página, para entrar na home lá. Cara, eu tenho pouca profundidade de estoque, dificilmente eu vou conseguir alguma coisa muito estratégica. Porque como Uhum. esse cara aqui tem muito volume, isso vai acabar muito rápido. Agora, se eu tenho ali um banco, um Safra, um C6, um Santander, um Itaú, que consegue fazer uma oferta do dia para aquela base específica de correntistas que tem aquele limite de crédito, que ela quer gerar um valor, uma exclusividade e tal, eu consigo monetizar muito bem essa profundidade, Uhum. sem necessariamente ter que queimar o meu estoque. Perfeito. Então, mas eu tive que ter visões estratégicas sobre o meu portfólio. Isso não é fácil, né, Mourão? Porque você atua muito nisso, de conseguir ajudar com essa estratégia. Porque o lado de lá também, esse seller, essa indústria, ele não está tão acostumado a ter essa estratégia diversificada. Precisa de um apoio nesse sentido, né? Precisa. Muitas vezes, e como a gente tem a informação do público qualificado, muitas vezes em programa de fidelidade você sabe o tamanho do bolso do cliente. Uhum. Então você sabe quanto de dinheiro ele tem em pontos, quanto ele consegue parcelar, qual que é o limite desse cara. Então você consegue criar ali uma oferta super segmentada e mandar para esse público exatamente com o que ele pode pagar ou com o que ele está procurando. Então não adianta eu mandar uma televisão de 10 mil reais para o cara que tem um limite de 5 mil reais. Você só vai frustrar esse cara, porque ele não vai conseguir comprar isso. Mas se esse cara tá procurando uma TV, eu mando a TV ideal para ele, dentro do limite dele, dentro do que ele pode comprar e do que ele pode pagar. Essa curadoria você consegue ser bem cirúrgico ali, Perfeito. né? Trazer campanhas de pré-lançamento. Muitas vezes a indústria, ele quer testar um produto novo que ele está lançando. Uhum. E a gente tem exatamente a informação da base. Olha, eu quero testar o produto com mulheres de 50 a 60 anos, que estão num perfil de compra assim, que trabalham, que a gente consegue separar essa base e fazer esse pré-lançamento, fazer esse teste de preço, de portfólio para essa base, e a indústria consegue saber se, putz, cara, eu tô mirando, antes de ela entrar no mar aberto, ela fala, pô, tô mirando na base certa. É com esse público Perfeito. mesmo que eu tenho que falar. Esse E produto aí, foi feito para esse público. e aí você foi extremamente didático no que a gente está falando sobre buscar o cliente e já possuir o cliente. Então, nesse caso aqui do canal fechado do banco, ele já possui esse cliente, ele tem conhecimento por esse cliente. E aí você veio no estratégia de pré-lançamento, de preço, de campanha. E tem um outro lado também que eu acho que passa a ser bastante estratégico, eu percebo, dos vendedores que operam nisso. Geralmente, quando a gente está falando de uma indústria, ela tem uma política de Meu Deus. Proteção. Uma política de proteção de preço. A indústria tem uma política de proteção de Uhum. preço. Ela precisa manter um lastro daquele Sim. preço, ela tem toda uma estratégia com o varejista. Uhum. Ela às vezes vai ter overlap entre 1P e 3P, então ela vai ter aquele sortimento que ela vende direto para um varejista e ela também distribui através do canal Marketplace, Sim. e ela precisa respeitar uma política disso. Ela não pode, eventualmente, se ela tem pouco estoque, vai fazer um markdown, precisa acabar com aquele estoque, por exemplo, fazer uma campanha muito agressiva de preço Aberto. que vai machucar um Google Sim. desse produto. Uma estratégia que ela vai receber ligações dos compradores e falar, cara, você tá me matando. Uhum. Você me vendeu a Uhum. tanto e tá vendendo a tanto e tal. Agora, ela pode fazer isso dentro de um canal fechado. Sim. Especificamente, de forma estratégica, com um cupom, com um cashback, ponto. com Uhum. um ponto, com uma negociação, que muitas vezes não vai aparecer nem a indústria como estivesse dando aquele preço. Então, ela consegue
trabalhar estratégias para escoar melhor esse estoque, para trazer volume, sem machucar a política de preço aqui do outro lado, Perfeito. entendeu? Mas assim, tudo que vocês estão falando, eu vejo que hoje só é possível ser realizado se você tiver duas coisas muito importantes junto com você, tanto da parte do canal quanto da parte do seller. Primeira questão de tecnologia, porque Perfeito. não adianta você querer também, vamos falar um pouquinho de Animact, vai, se integrar com todos os canais que existentes, né? É muito mais fácil você já ter uma ponte de integração já conectada que te amplia o teu portfólio para você atuar em vários locais diferentes, mas só a tecnologia também não vai resolver, porque você criou a ponte, mas e agora? Quem que atravessa a ponte? E aí vem a parte do serviço que é, ok, vamos aqui que uma camada de serviço vai fazer você chegar de uma maneira melhor e também ter oportunidades de saber atuar de maneira diferente em cada uma delas. Eu queria escutar um pouquinho sobre esses dois pontos com vocês aí, porque eu sei que são dois diferenciais grandes e que é importante que todos conheçam. Primeiro, essa parte de integração, Jasper. Como é que funciona isso? Tipo, quer dizer que o Seller ele se conecta só com você e abre todo o portfólio possível de locais para ele entrar? Perfeito. Eu vejo assim, ó, no ambiente altamente competitivo, a gente tá saindo de um mundial agora. Infelizmente, a gente saiu de um mundial, né? Sim. Falando que a gente é brasileiro. Mas no ambiente altamente competitivo, a combinação entre a parte física, vamos falar, ou a tecnologia, a infraestrutura, e a parte estratégia de serviço, de como você faz, é o que vai fazer você sair na frente, né? Então, quando a gente olha para a gente nasceu até com o N-Marketing, mas quando você fala, Jasper é Growth Manager de N-Tools, o que é N-Tools? N-Tools acabou se transformando no nosso ecossistema de soluções especialistas para toda a jornada desse vendedor. Uhum. Já que é um ambiente altamente competitivo, ele vai precisar defender, ele vai precisar ter um meio de campo, ele vai precisar distribuir bola, ele vai precisar cruzar, cabecear e fazer o gol. Senão não faz o Então, jogo. senão não faz o jogo. Uhum. Basicamente, o N-Marketing ele vem com toda essa estrutura para arredondar a bola de diferentes canais, porque também o que faz os canais serem estratégicos não é só a forma que ele traz o tráfego, mas é a forma que ele opera no dia a dia, seja a logística, seja a forma que ele cria uma mecânica de campanhas e tal. O N-Marketing ele é responsável por traduzir tudo isso, facilitar para que esse vendedor aqui na ponta, ele tenha uma integração com o estoque dele, com a estratégia de preço dele, e eu me comunico com tudo isso do dia a dia. Só que uma vez que ele está vendendo nesse marketplace, ele precisa muito rapidamente conseguir trazer o estoque dele, conseguir trazer as campanhas de preço dele, conseguir trazer as estratégias de prioridade de estoque para um ou outro. O N-Marketing faz isso. E receber rapidamente esse pedido, porque também, se ele vende esse copo e ele está ao mesmo tempo colocando esse copo disponível em 10 bancos, mais na Amazon, mais na Shopee, mais no Mercado Livre, eu preciso rapidamente que se alguém comprou um, atualize para o outro lado. Perfeito. N-Marketing faz esse ponto. Perfeito. Só que não para por aí. Pensando na jornada dele, ele precisa entregar. Ele precisa garantir uma boa experiência. Aí entra o Predize, que faz toda a parte de atendimento, de curadoria, desse anúncio e dessas perguntas que um cliente eventualmente faz, de um pós-venda, se ele tem alguma dificuldade. Vendeu, hoje em dia, a gente está falando muito de campanhas, tem muito uma questão do buy box, da oferta em destaque, de você, por um ajuste ou outro, ganhar aquele produto. A gente tem o Inner Box que cuida dessa parte de precificação e campanhas, adesão automática às campanhas e tal. Fez tudo isso, custa. E aí eu preciso garantir a conciliação para saber, tô tendo margem? De novo, né? Vender margem é sinal de tamanho. Desculpa, margem não, né? GMV. GMV, ele mostra o tamanho da operação. Sim. A margem mostra a saúde. E aí, quando eu junto tudo isso, eu garanto toda uma parte de tecnologia. E aí, por isso que dá tão certo a nossa parceria aqui com o Rock, que entra daí com um serviço, né? Porque esses canais muito grandes, eles demandam muita estratégia. Sim, claro. Né? Eu tenho visto cada vez mais nas indústrias, eu tenho dentro da empresa, dentro da indústria, uma pessoa responsável pelo Mercado Livre, uma pessoa responsável pela Amazon. E aí, às vezes, ele não consegue aproveitar, por exemplo, todos os bancos, os canais fechados, tendo uma pessoa também dedicada a cada um desses. Aí entra a Rock, né? Eu acho que esse é o ponto ali. Hoje, muita gente tem dificuldade, né? A gente via os marketplaces de antigamente que ele tinha que fazer integração um a um, então você tinha que depender da disponibilidade de tecnologia do canal, da disponibilidade de tecnologia do seller para fazer uma integração.
pôr um key account, pôr uma equipe financeira para fazer a conciliação, ter um jurídico para fazer um contrato específico com cada um desses canais. E aí tem um risco muito grande, porque tem canal que tem um volume muito grande, tem uma margem muito boa, mas tem canal que não. E era um processo longo, demorado, e às vezes esfriava, né? A gente tá sempre no comercial, a gente fala, cara, não pode deixar esfriar, né? Perfeito. E aí às vezes acabava se perdendo. O trabalho que a gente faz aqui é justamente concentrar tudo isso aqui. Hoje a gente tem diversos canais que a gente administra aqui, e o seller, quando ele se pluga com a gente, ele tem um contrato único, uma condição comercial única, uma conciliação financeira única, um key account único que vai atender. E ele consegue atender múltiplos canais com uma equipe que está do outro lado ali fazendo essa curadoria, trazendo essa expertise de como funciona cada canal, qual que é a melhor estratégia para trazer em cada canal desses ali, para ele performar melhor em cada canal. Então, eu acho que essa é a evolução que a gente está começando a ter dentro dos marketplaces, né? Ele está vendendo melhor, com mais margem, o produto que ele quer dentro do público que ele quer, de forma mais assertiva, né? Ele não está mais desperdiçando ali margem, desperdiçando recurso, esforço para vender em um monte de canal. Agora ele consegue estar muito mais focado, trabalhar melhor preço, margem e a curadoria dos produtos, Eu vejo que é né? uma junção muito inteligente de você ser mais eficiente em expandir tuas vitrines, Sim. ainda tratando cada canal como um canal estratégico. Então, canal varejo tradicional é uma coisa, eu tenho uma estratégia. Canal nichado, eu tenho uma outra estratégia. Canais Uhum. fechados, eu tenho outra estratégia. Então, ele pode fazer essa combinação de estratégias sendo ainda eficiente. Porque muitas vezes o vendedor vai falar, cara, eu sei, tem muita oportunidade, mas como eu coloco a mão em tudo isso? Exatamente. Quem quer Exatamente. ter tudo não tem nada. Nada. E aí a gente traz, de certa forma, meios dele aproveitar isso. Porque daí o Perfeito. Morão também falou um negócio que pra mim, eu concordo, assino embaixo, é uma questão de timing. Tem muita gente que tá há alguns anos já nesse mercado, né? Muitas vezes a gente falava, cara, vai pra lá, indústria, vai pra lá. E a indústria falando, não, não, mas eu tenho meu site, eu tenho meu canal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, mas eu já tenho relevância, eu já sou uma grande marca. E a gente vê cada vez mais o D2C, assim, expandindo muito, muito brutalmente. Uhum. Porque ela entende que o cliente, quem manda é o cliente, cara. Sim. E o cliente tá buscando o produto ali. E eles têm que estar onde está a audiência, né? A gente fala muito disso, né? Hoje você falou ali também, né? Do tráfego, a gente acaba falando audiência aqui também, que é onde o cliente está. Você tem que Uhum. estar lá onde o cliente está, e cada canal ele tem um perfil de compra diferente. Até dentro dos grandes marketplaces abertos, o que você procura no Mercado Livre, você procura uma coisa diferente na Shopee, na Amazon, e dentro dos fechados também. Então você tem que trabalhar esse mix de produto que você fala, putz, esse aqui eu vendo melhor aqui. Pô, eu vendo melhor celular no marketplace fechado porque eu tenho um parcelamento maior, eu tenho outros meios de pagamento do que no marketplace aberto. Cara, Perfeito. nesse outro marketplace aberto eu vendo melhor esse produto porque, cara, é um produto de ticket mais baixo, tem uma questão, uma condição de frete, ou a procura é maior. Então você tem que ir ajustando o seu portfólio para cada. Só que assim, você não consegue ter equipe e staff para administrar tudo isso. Então você Perfeito. precisa dessas empresas para maximizar esse potencial de vendas, né? E a gente tá falando de capilaridade, de audiência, mas também de portfólio, né? Porque tem alguma parte, às vezes, do meu portfólio que eu não vou conseguir, protegendo o meu preço, trabalhar muito agressivamente em um canal de varejo tradicional. Sim. Por conta de uma questão de ticket, de identificação com o público, por conta de, acho que de dispersão de esforço mesmo do gerente de conta, que ele vai trabalhar a curva A, vai... Uhum. Assim, ele precisa monetizar também aquela grana que ele está colocando para colocar você numa campanha em rede nacional no melhor horário. Ele vai querer aquilo que realmente chama atenção, é preço, né? Não tem como a gente também falar que é só estratégia. Já em um canal fechado, em um banco, em alguma coisa, às vezes não é o preço que vai ser o principal chamariz. Muitas vezes não vai ser o preço. O preço é um dos elementos, mas é a composição de um cashback, de um Oportunidade. parcelamento. Então, Uhum. né, de eu vender um notebook que eu não venderia ali, porque ele, num canal tradicional, porque ele é mais de 15 mil reais. Nenhum canal que consegue fazer fechado lá com 20 vezes sem cashback, com juros. 20 vezes sem juros, Uhum. ele vai comprar. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu também trabalho essa expansão de portfólio. E aí, por isso que eu falei lá atrás da composição do resultado do digital para a indústria.
Porque daí quando ele vai apresentar para os acionistas, para o conselho, é uma linha só. Digital cresceu em tanto. Perfeito. Mas como que eu tracionei esse ticket médio? Fazendo essa composição de estratégia. E para os canais em si também, isso é um ponto importante, porque a gente está falando bastante do seller que está vendendo nos canais, mas para o canal também ter essa camada de poder, através de uma única empresa, se conectar com vários tipos de sellers diferentes e ainda contar com essa questão da curadoria, que é algo que você está falando bastante, né? Da importância da curadoria. Não só para o seller que está vendendo, de ter uma curadoria do que qual estratégia que ele vai fazer ali, mas também de ter esse apoio para o próprio canal para manter a integridade de tudo funcionando. Porque, do meu ponto de vista, na hora que eu vou comprar, você está falando muito de bancos, mas qualquer local que eu vou comprar dentro do aplicativo, eu vou me vincular àquela marca. E se eu for comprar um produto e o produto vier errado ou atrasar, eu não vou reclamar talvez da indústria, eu vou reclamar para a marca, eu vou reclamar para o aplicativo, vou reclamar para o banco, eu vou reclamar para o varejista ali que eu estou comprando diretamente, né? É isso. E é por isso que os marketplaces de fidelidade, né, de uma forma geral ali, tanto de nicho ou fechado, eles são muito diferentes dos marketplaces abertos. Porque o marketplace fechado, a marca, o banco, a operadora de telefonia, o varejo ali do supermercado, ele já tem uma relação com aquele cliente. Então, ele precisa dessa curadoria porque ele não pode correr o risco de pôr um seller lá dentro que presta um mau serviço ou que não entrega o produto ou que não responde, não tem um pós-venda num nível satisfatório, né? O cliente, quando ele compra ali, ele já espera que essa marca, que ele já tem uma relação, tenha feito essa curadoria para ele. Aham. Uhum. Ele não quer Se ele comprou arriscar. do Itaú, é uma experiência Itaú, exato. Exato. É como se você estivesse Não comprando uma dentro da experiência agência, né? feliz. Experiência C6, é isso. Então ele já tem essa expectativa diferente. E os canais, eles, né? Os canais, quando a gente fala canais aqui, esses clientes, esses bancos, essas empresas, eles precisam ter esse cuidado. Perfeito. Então, no caso dos canais, quanto menos sellers ali, é melhor. Porque por ele isso que consegue você fazer uma falou, curadoria melhor. Por isso que você Diferente falou, dos né? canais abertos, que você que- tem milhares de sellers ali dentro. Exato. Aqui você vai ter menos sellers, mas com um nível de qualidade de serviço muito mais alto. Perfeito. É por isso que você falou agora há pouco, né? Que é menos competição no Uhum. canal fechado. É legal a gente explicar isso, né? Menos competição, porque na verdade o banco ele prefere, né? Ou o programa de fidelidade em si, ele prefere ter menos competidores ali, Uhum. para que ele possa cobrar mais, ser nível de mais serviço mais alto. exigente, mas também dar mais oportunidades. Sim. E é aí que você sai dessa grande competição do varejão tradicional, porque ele precisa garantir essa experiência. Então eu vejo muito legal isso, né? Como até mandar um alô para a Bruna, para o Tom, o pessoal da Rock que acaba trazendo essas campanhas para os nossos vendedores, né? Como eles chegam de fato com estratégias que são diferentes de uma campanha só de reduz tantos por cento do teu preço Sim. que eu vou te dar tanto de rebate, que é o tradicional que a gente vê, né? Porque na verdade ele tem um espaço ali que o banco precisa gerar valor e ele vai olhar estrategicamente, cara, eu tenho esse sortimento aqui que combina, que dá match com esse produto, com esse cliente. Vou fazer a estratégia. Mas E sensacional. para esses clientes, né, para esses canais, é mais importante a qualidade do que o preço. Porque é isso, esse não é o core deles. Eles não são Sim. marketplace, eles não precisam vender. Da finalidade fina. Não é, exato. O Não é. produto final deles não é. Não é esse. É. Então ele precisa só que o cliente dele não pode ter uma experiência com esse benefício que ele está dando. É um benefício para ele que ele está dando para o cliente. Então ele tem que ser bom. E essa curadoria que a gente faz, que tem que ser feita para esses canais, é muito importante por isso. Porque a gente já viu casos de marketplace que colocou um monte de sellers também fechado e o cara teve muito problema ali, porque o cara não conseguia retorno do seller e o cliente. É isso, ele tá comprando da marca, né? Daquele canal e não tá comprando daquele seller. Exato. E aí o que eu falo, né? Você falou, Jasper, você mencionou bastante os bancos, porque teve um número que me chamou muita atenção. E naturalmente, né? Quando a gente pera, cara, qual foi a última vez que você foi numa agência bancária para resolver alguma coisa? Faz muito tempo que você não vai pagar Século uma conta. passado. Eu tava vendo que 83% das transações bancárias de 2025, segundo a Febraban, foram por internet banking.
E dessas, 78%, 78, 79% foram em apps. Em apps. Então, por que você vai entrar de forma recorrente? Seja para a parte triste de pagar uma conta, né, mas você tem que fazer isso, ou seja, eventualmente para ver um investimento, para ver alguma coisa e tal. E aí, se eu sou acionado em algum momento ali com um benefício, com alguma coisa, a chance de eu converter isso é interessante. Sim. Então, de certa forma, a gente está falando de uma outra vitrine mais específica. Uhum. Então, assim, cara, de fato, assim, eu acredito muito no potencial do modelo. Potencial do modelo. E a gente vê hoje, que até um movimento mais recente que está acontecendo, que é a entrada desses marketplaces fechados agora dentro de varejos que eram tradicionalmente físicos. A gente está vendo muito isso em supermercados, farmácias nem tanto, mas supermercado já está começando bem isso. Ou seja, já é um local que ele já tem uma audiência, que é o que a gente fala, quantos clientes vão no supermercado. E ali dentro do aplicativo do supermercado, que antes era só ofertas da loja, já começa a trazer uma experiência de mais benefício para o cliente dele. Né? Cara, e isso é muito legal, porque diferente do banco, que você entra no app para pagar uma conta, para fazer uma coisa que não é tão agradável, no supermercado, quando você entra no app do supermercado para ativar o benefício, e aí e o app entende que você é um cliente que compra batata frita congelada, nuggets ali, congelado, e para você interessa uma oferta de uma air fryer, é legal, porque aí você entra ali já num momento de compra, de consumo, predisposto a consumir, e aí você é impactado com uma oferta, você fala, pô, estou comprando aqui sei lá, o hot dog coreano para air fryer, mas a minha air fryer tá ruim, tô precisando trocar a cápsula de café, tá na minha cafeteira, mas minha cafeteira não tá tão legal, e eu recebo uma oferta de cafeteira. Então, assim, pro seller é muito legal, porque ele é muito preciso na oferta. Pro cliente é super legal, porque ele tá sendo impactado com o que interessa pra ele. Exato. E não bombardeado com um monte de coisa que pra ele não interessa. E pro canal é legal porque ele complementa o portfólio pra esse cliente, ele mantém aquela audiência dele dentro do app dele. E O cara não atendida, precisa, né? ele não precisa sair do app dele pra comprar air fryer em um outro lugar. Ali ele tem, mesmo que ele não venda air fryer, ele vende batata congelada, ele tem air fryer para oferecer pro cliente dele. E pro varejo, aí quando a gente fala o varejo mercado mesmo, né, o varejo eu vejo que é uma grande oportunidade que ele tem na mão também de manter fiel, que daí é diferente, não é para fidelizar, mas é de manter fiel aquela base que ele já tem regional. Eu fiquei bastante impressionado alguns meses atrás, acho que 2 meses atrás, eu participei do APAS, que é a maior feira aí de supermercados e tal. E aí, quantas pessoas nos abordavam e tal, e quando eu conversava com ele, ele falava, não, eu sou lá da Bahia, eu sou de Goiás e tal, e a gente tem 45 lojas. Não, a gente tem 82 lojas e tal. Porque é uma rede que, cara, eu tô no Paraná, eu não conheço, mas lá na Bahia é muito forte. Perfeito. Tem uma base que tem um crédito que ele deu, que faz uma compra recorrente, que faz a compra do mês lá. Tem uma questão que o cara já é fiel. Sim. Quando ele traz uma oferta, alguma coisa vinculada a uma campanha, vinculada a alguma promoção, esse cara acaba comprando lá. E aí ele neutraliza um pouco a entrada de um grande player, que é o Mercado Livre, que é uma Amazon, por exemplo, que é uma Shopee, que hoje tem capilaridade gigantesca no país. E que estão começando a mostrar que querem entrar exatamente nesse segmento, né? A gente vê muito quando aconteceu com farmácias, né? Com as questões tipo, eu entrego até 15 minutos na tua casa. Poxa, o que aconteceu com a farmácia do bairro que ficava na esquina? Ela teve um impacto grande. Então, esses varejistas também começarem esse movimento, isso é uma blindagem também ao mercado, né? Sim, sim. E eles têm que aproveitar que, principalmente esses varejistas regionais, tem uma questão que é cultural dele ali, do cliente dele que gosta de comprar naquele varejo que é daquela região. Ele tem uma relação de região e marca, ele tem que aproveitar essa audiência que já tem essa relação com ele e blindar esse cliente para ele não ter que procurar produtos fora. Exato. Ele manter essa relação com ele, porque senão cada vez mais pensa que você tem um supermercado ali que o cara compra batata congelada, mas para ele comprar air fryer ele tem que ir num varejo, num super marketplace gigante. Que daqui a pouco vai começar a vender batata congelada também. E aí ele vai começar a sair desse lugar, né? A gente falou das agências, tem que tomar cuidado para não virar uma agência bancária, né? Exato. Não, vou apostar na agência bancária. Exatamente. E eu vejo assim, ó, tanto pro... Ó, que legal.
tanto pro lojista, pra indústria, pro vendedor, quanto para esse varejo, cara, a composição de 3 elementos vai fazer toda a diferença. Composição de mix, de audiência Uhum. e de estratégia para definir qual que é o mix certo para a audiência que eu tenho, né? Cara, pro vendedor aqui, se ele consegue entender, cara, qual que é o mix que eu preciso posicionar dentro daquela audiência, daquele canal específico, de forma estratégica, ele vende bem. E aí ele não depende só de um grande varejista aqui que às vezes vai apertar ele, porque tem muito volume, muita coisa. Sim. Muitos vendedores reclamam, mas é injusto o que o Mercado Livre faz com o catálogo, por exemplo. Cara, é injusto, mas é a forma deles jogarem. É o E modelo de eles negócio, né? entregam isso e vendem isso. Uhum. Agora, talvez é injusto com a sua operação você depender só disso. Exato. Então, legal, se aqui eu tenho que disputar catálogo, se aqui eu vou conseguir tirar o máximo com esse mix só, não é com o meu mix completo, e dessa audiência que é do Mercado Livre, como eu faço isso lá na Bahia com tal mercado? Perfeito. Como eu faço isso com alta renda que tá em tal banco? Uhum. Entendeu? Vamos lá pro outro lado agora. Eu sou um mercado, eu sou um banco. Cara, eu já tenho audiência. Eu preciso montar uma estratégia para que eu não perca essa grana que tá aqui e Gerar vá para valor. lá. Uhum. Deixa eu trazer um pouco de mix que interessa para esse cara. Uhum. Então, de novo, né? Mix, audiência e estratégia. No final das contas, é sempre o cliente no centro de tudo, né? Porque eu estou buscando o melhor canal para me aproximar cada vez mais dele e buscando servi-lo cada vez melhor também. Gente, a gente está chegando no final do tempo nosso aqui. Eu queria só fazer uma última rodada de Um conversa para a gente falar um pouquinho da preparação. Vamos falar, a gente já está na metade do ano, né? E daqui para frente vai passar assim. E como que quem está começando a pensar sobre isso, pô, eu sou uma indústria, estou querendo entrar nesse mercado, ou estou querendo diversificar, porque percebi que não dá para ficar preso numa estratégia só, ou sou um canal, por exemplo, sou um supermercadista que também estou querendo entrar nisso. Eu queria um pouquinho de dicas de vocês, como que vocês veem essa evolução daqui até o final do ano, ou no próximo ano, está acelerado esse negócio, não está? Queria uma mensagem final de vocês sobre isso. Vou começar aqui então. Vamos fazer de novo a analogia com o futebol, né? Eu preciso de defesa, preciso de meio, lateral, atacantes, tal. Então, primeira coisa, olha para a jornada completa. Eu estou calçado bem nessa jornada completa. Eu sei o que eu vou vender, eu sei como eu vou vender, eu sei como que eu vou me planejar tributariamente, fiscalmente, em posições regionais, geográficas, de estoque, tudo. Para isso eu vou precisar de tecnologia, para isso eu vou precisar de serviços. Como que eu faço isso? Uma vez que eu consegui publicar esse meu produto, como eu garanto uma boa experiência, tanto para o meu time, que vai ter que se adequar a todas essas oportunidades de campanhas e precificação e estratégias para eu aproveitar o máximo disso, e como eu gero uma boa experiência para aquele meu cliente que está lá na frente. Beleza. E aí, no final disso, como eu garanto que eu recebi direitinho tudo isso? Porque no final das contas, a saúde vem a partir da margem. Exato. Então, eu diria que a grande dica é olhar para essa estratégia como um todo. Não adianta você falar assim, nossa, cara, mas eu tenho o Messi. Quem assistiu o jogo contra a Suíça viu que não foi só o Messi que decidiu. Exato. Entendeu? Você pode ter o Messi. Cara, você tem o melhor mix. Você tem tudo. Você tem que ter a estratégia toda bem montada. Aí ele aproveita bem. Perfeito. Eu acho que é isso. Olhar de forma mais ampla, sair do que tá todo mundo fazendo, que é vender ali naquele cara grandão, ficar brigando com preço, com margem, sangrando margem ali. Tenta seguir esses caminhos diferentes, que são os caminhos novos, que eu acho que é isso que vai fazer diferença ali no seu bottom line, ali no final ali e procure pessoas que já fazem esse trabalho com essa curadoria, com esse cuidado, porque eu acho que hoje em dia você pega um microfone e tem 100 empresas vendendo o mesmo microfone, né? Como é que você consegue colocar a melhor empresa dentro do seu marketplace para atender seu cliente e como é que você consegue colocar o seu microfone dentro do público específico que quer comprar. Então, usa essa expertise dessas empresas, entende isso, esse trabalho de curadoria para ser mais assertivo, para não ficar
muitas vezes nadando, e às vezes você acaba desistindo porque você fala, cara, é muito difícil, é muito confuso, talvez é porque você não tá usando a curadoria ou conversando com as pessoas que entendem disso. Procura esses caminhos e tenta fazer um pouco diferente do que tá todo mundo fazendo, porque aí eu acho que funciona. E não deixa a complexidade fazer você perder o timing. Uhum. Esse é o grande ponto. A gente tem vivido uma era de transformação Rápido. muito acelerada, muito Uhum. acelerada. Se você dorme no ponto, você vai perder e alguém vai crescer e vai aparecer. A gente falou das agências Sim. e tal. Então, como eu uso dos recursos que existem hoje para que eu acelere essas coisas? É a mesma coisa da pessoa que fala assim, não, cara, tenho medo desse negócio de AI e não vou usar. Uhum. Cara, legal, você tá perdendo tempo, você tá tendo muito esforço para fazer uma coisa que talvez seria muito mais simples. Perfeito. Então, como você usa as ferramentas, as infraestruturas, os serviços, as tecnologias que estão disponíveis para encaixar dentro da minha necessidade, da minha estratégia. Acho legal o que o Mourão falou ali. Não precisa fazer o que todo mundo tá fazendo. Uhum. Não, mas dentro do que você... É legal nos comentaristas do jogo que falam assim, dentro do que o time se propôs a fazer, ele fez muito bem. Cara, no final faz sentido. Uhum. Cara, dentro da minha estratégia, dentro do meu objetivo de margem, dentro do meu objetivo de share, de posicionamento, como eu uso os marketplaces tradicionais? Como eu uso o meu canal digital? Como eu faço uma omnicanalidade de fato acontecer? Como eu diversifico canais também e trabalho com os fechados? Perfeito. Eu preciso colocar a mão em tudo com a mesma intensidade? Não, você precisa colocar a mão em tudo com a estratégia certa. Exato. E eu vejo muito que no final das contas tudo sempre vai cair na questão das pessoas. Esteja próximo das pessoas que podem acelerar o caminho para você. Né? Não tenta reinventar a roda, né? Não tenta descobrir sozinho, porque as curvas de aprendizado, as curvas de erro, elas podem ser evitadas você indo em quem já trilhou esse caminho, né? E que pode te colocar ali. E eu vejo assim na fala de vocês uma questão que talvez seja a mais importante de todas. Tipo, talvez a maior dificuldade não seja técnica e a maior dificuldade talvez nem seja estratégica, mas seja a questão da mudança da cultura, né? A mudança da forma de pensar. Porque a gente está saindo de um momento onde as coisas eram massivas para um momento onde que eu posso atuar na massa, mas de uma maneira nichada. Né, respeitando a diferença das pessoas. Você falou muito isso. O cliente que está no Nordeste não é o mesmo que está lá no Sul. Né, as pessoas são diferentes, os canais são diferentes, mas o seu produto pode servir para todas elas. Então não trate as pessoas da mesma forma, né, respeite as individualidades, respeite os canais e as estratégias. Exatamente, se adapte, né? Se adapte. Né? A gente queria muito que a nossa seleção jogasse igual 2002 e tal. Não foi possível. Vai, né? Então eu tenho que me adaptar ao futebol de hoje. Como eu faço melhor dentro da possibilidade, dentro do cenário que é me colocado à disposição agora. Perfeito. Bom, queria agradecer, Jasper, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas dicas, as falas. Pelo menos eu entendi muito mais agora Legal. sobre esse universo todo. Mourão, mais uma vez, obrigado pela tua presença também. Obrigado. Eu queria agradecer você que nos acompanha e deixar o convite para continuar nos seguindo e acreditando que através do cliente, do conhecimento e do relacionamento entre as pessoas, que o Brasil vai chegar lá. Obrigado.